Olá, boa tarde. Nós estamos no plenário da Câmara Municipal de Campinas, onde a partir de agora a gente transmite ao vivo a primeira parte, que teremos a presença do José Nannini, que é o consultor de negócios, gerente de negócios da CPFL Paulista, que a convite do presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, vai falar sobre os serviços prestados pela empresa de energia. E é o presidente Rafa quem preside essa reunião. Boa tarde a todos. Declaro aberta a primeira parte da reunião ordinária. Já agradeço e cumprimento a presença do José Nannini Neto, que é gerente de negócios da CPFL, do Sebastião Arcanjo, que é especialista nos assuntos corporativos da CPFL, mas sempre vereador, nosso vereador, deputado estadual da nossa cidade, Tiãozinho. Cumprimentar aqui, receber o Nicolucci Júnior, que é assessor do vereador J. Silva, Luiz Nascimento, que é do Conseg do Distrito do Ouro Verde, registrar a presença da vereadora Mariana Conte, do vereador professor Alberto. Na verdade, nós marcamos esta reunião, marcamos esta primeira parte, para que, como representantes da CPFL, pudesse fazer uma abertura aqui na primeira parte. A Mariana vai ficar, tá? Na primeira parte, falando um pouquinho do trabalho da CPFL, nós encaminhamos aqui um e-mail a todos os vereadores. Nós sabemos que a demanda dos vereadores são várias, e nós sempre em contato, tanto com o Nannini quanto com o Tiãozinho, logicamente sempre levando a demanda da população, e em conversa com o Nannini, o Nannini se colocou à disposição para que pudesse estar aqui hoje, para fazer uma apresentação. Então, nós encaminhamos um e-mail, Nannini, a todos os vereadores, autoridades aqui da cidade, lembrando que esta sessão está sendo transmitida pela TV Câmara, também para que a população possa acompanhar. O consultor dos negócios da Companhia de CPFL Força e Luz, Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, José Nannini Neto, participará da primeira parte da reunião ordinária, amanhã, dia 15, realizada das 17 às 18 horas no plenário, para esclarecer sobre todos os tipos de serviços que a empresa presta à população. Durante a exposição, explicará sobre as formas corretas de como encaminhar solicitações à CPFL para que o atendimento seja eficiente e produtivo. É fundamental a importância e a participação dos representantes, dos vereadores e representantes de gabinetes neste encontro, para que conheçam e recebam informações atualizadas e importantes sobre o mecanismo de atendimento da CPFL em todos os setores. Então, nós sabemos aqui que as demandas da Câmara Municipal, dos vereadores, são várias. Então, agradeço aqui a presença do Nannini, do Tiãozinho, também registrar aqui o Marcos, a Thalita e o Rafael, que também são da CPFL, CPFL de Americana, CPFL de Piracicaba, é isso? Então, eu passo a palavra ao Tiãozinho, ao Nannini, então, para fazer as considerações. Boa tarde a todos, boa tarde, Rafa Zimbaldi, presidente da Câmara, qual cumprimento todos os vereadores, assessores e demais membros da comunidade de Campinas. Como o Rafa falou, realmente essa abertura que está sendo dada à CPFL é para que nós possamos apresentar a todos os procedimentos e a melhor forma de atender aos senhores vereadores e assessores. Boa tarde. Tudo bem, eu agradeço. Vereador Jorge da Farmácia aqui conosco. Então, como nós temos e queremos a CPFL muito próximo da comunidade e dos vereadores, o presidente, o senhor Rafa Zimbaldi, nos recebeu no seu gabinete. Inclusive, foi deixado para todos os vereadores um documento onde consta o meu contato, meu telefone, meu e-mail,
que eu faço essa parte de facilitador entre a Câmara Municipal e a CPFL, juntamente com o Executivo. Então, agradeço esta apresentação que nós vamos estar fazendo no dia de hoje, colocando um pouco sobre a história da CPFL, fazendo uma abertura institucional. Depois nós vamos falar sobre o meu papel junto aos vereadores, junto aos assessores, e depois, no final, nós vamos abrir um espaço para perguntas e respostas. Tá ok? Então, eu passo a palavra ao presidente Rafa Zimbaldi, para depois nós continuarmos. Obrigado, Rafa. Obrigado, Nanini. Eu passo a palavra, então, para o nosso sempre vereador, Tiãozinho. Agradecer ao vereador Rafa Zimbaldi, presidente da Câmara Municipal de Campinas, pela deferência, nos acolher aqui na mesa, ao lado dos nossos colegas da CPFL, liderados aqui pelo nosso querido Nanini, que é o nosso consultor de negócios, que cabe a ele aqui coordenar as relações da CPFL no município de Campinas com os agentes públicos, prefeituras, órgãos do governo do Estado, estadual, governo federal, autarquias, empresas de economia mista. Saudar meus colegas vereadores aqui, né, o Carlão do PT, saudar o professor Alberto, o Jorge, J. Silva, né, Firmínio, né, a Haddad a gente já havia cumprimentado lá na sala do presidente. Dizer que para nós, para mim, obviamente, é uma satisfação muito grande poder estar aqui na casa que eu frequentei, ao lado de muitos aqui durante alguns anos, né, durante 2 mandatos, e possibilitar, nessa troca de informações, estabelecer, obviamente, uma relação, não uma relação privilegiada, mas uma relação que permita, né, os vereadores aqui, legítimos representantes da população de Campinas, a não só ter uma compreensão melhor do que é a CPFL hoje, vocês poderão verificar isso na apresentação do Nanini, e falávamos isso com o vereador Rafa Zimbaldi, né? A CPFL hoje é uma empresa considerada uma das maiores do Brasil, atua em 11 estados, né, nos diversos segmentos, né, desde a distribuição, que é o caso aqui em Campinas, mas na geração, na transmissão, em energias renováveis, eólica e solar, na comercialização de energia, enfim. Acho que é até importante para a gente poder verificar hoje o tamanho, a importância e o peso da CPFL atual, né? Nós estamos também passando por um momento de transição, de troca de controle acionário na empresa. Enfim, mas a ideia aqui é depois nos colocar à disposição para fortalecer esse relacionamento, tratar as coisas de maneira clara, transparente, obviamente como uma empresa regulada, né? Atender dentro daquilo que nos compete as reivindicações da comunidade campineira. Então, mais uma vez, Rafa, muito obrigado e devolvo a palavra aí. Que agradeço, Tião. Então, registrar a presença aqui do vereador Carlão do PT, Paulo Haddad, vereador Permínio Monteiro, vereador J. Silva, vereador professor Alberto, vereador Jorge da Farmácia e a vereadora Mariana Conte, que passou até aqui. E eu devolvo, então, a palavra ao Nanini para que faça a apresentação. Tá bom, obrigado, Rafa. Por favor, Thalita, primeiro slide. Então, eu queria só para vocês poderem lembrar um pouquinho, né? A CPFL tem 104 anos de existência, é uma empresa centenária, e nós já passamos ali desde 1912 até 2002 por várias transformações, fomos empresa estatal, passamos por uma privatização, em 2001, acho que todos lembram, tivemos aquele racionamento, né, que nos afetou diretamente, tanto como cliente, tanto quanto funcionário da empresa. E agora, em 2017, em janeiro de 2017, a empresa, até dezembro de 2016, era uma empresa 100% de capital nacional, e a partir de janeiro de 2017, nós passamos a ter um acionista majoritário, que é a empresa State Grid, que é uma empresa chinesa. A próxima, por favor. Para os senhores terem uma ideia, hoje, a State Grid ela tem 54,6% das ações que pertencem aos anteriores acionistas,
e tem uma parte ainda, os 45%, que estão na mão de pequenos acionistas que não têm direito a voto. Então, nós temos um entendimento que hoje deve estar sendo feito um trabalho para que consolide-se esta aquisição de 100%, e hoje a CPFL, ou amanhã, a CPFL se tornará 100% uma empresa de distribuidora no Brasil com capital chinês. O que quer dizer isso para a gente? Né? Que eles têm know-how, a State Grid é uma empresa que distribui energia na China, então eles não são nenhuma pessoa que não conhece, conhecem muito tecnicamente, e eles valorizam muito esta relação com todos os órgãos, tanto na esfera executiva, legislativa e judiciária. Então, eles têm um grande respeito, e é isso que nos consolida a estar cada vez mais próximo, tanto dos senhores vereadores, também dos nossos munícipes. E como os senhores podem ver aqui do lado esquerdo, nós temos ali as 9 distribuidoras de energia, que é onde nós atuamos na parte de distribuição de energia elétrica. Então, vocês têm as empresas CPFL Paulista, Piratininga, RGE Sul, e assim sucessivamente. Então, quando nós vamos falar aqui da nossa empresa CPFL, nós vamos estar tratando da CPFL Paulista, que é uma empresa que distribui energia na nossa área de concessão. Por favor, o próximo slide. Os senhores podem ver que, hoje, a CPFL Paulista é uma das maiores distribuidoras de energia elétrica do Brasil, somente a Paulista. Nós estamos em 234 municípios, atendemos uma área geográfica de mais de 90 mil quilômetros quadrados. Nós temos aqui 4,2 milhões de clientes. Isso são unidades consumidoras. Se a gente tratar aqui, em média, 4 pessoas por casa, nós estamos falando em algo de 16 milhões de clientes que a gente se relaciona diariamente, né? Nós também temos aqui 270 subestações, que essas subestações que levam a energia da transmissão para a subestação. Temos linha de transmissão em 6.200 quilômetros, rede de distribuição 122 mil quilômetros, transformadores, é aquele que fica no poste, que alguns são verdes, outros são cinzas, né? Que é 198 mil transformadores, e nós temos 2 milhões de postes, entre postes de madeira e postes de concreto. Eu estou falando só da distribuição, tá? Sem entrar no mérito da transmissão. Ok? Próximo, por favor. Para que a gente consiga distribuir a energia com qualidade, com frequência, a gente tem as premissas dos investimentos. E os investimentos, mediante a Agência Nacional, que é a Agência Reguladora, ANEEL, nós temos que fazer os investimentos de forma segura. Então, nós não podemos fazer investimentos à nossa vontade, nós não podemos fazer. Então, são investimentos que a gente faz com que esse investimento seja aplicado diretamente para os consumidores, seja ele residencial, comercial, industrial, rural e poder público. Então, nós temos que fazer o que nós chamamos de investimentos prudentes para que ele seja remunerado na sua totalidade e que preste o serviço que seja atendido pelas normas da resolução da ANEEL. Próximo, por favor. Aqui, para vocês verem, dentro da nossa CPFL Paulista, como eu falei para os senhores, nós temos algumas principais centros, né? Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru e outras cidades também que estão nessa nossa área de concessão dentro daqueles 234 municípios. Então, nós temos aqui que dentro dessa região da CPFL Paulista está 23% da população do estado de São Paulo. Nós temos aqui 20% do PIB do estado. Tá? É uma região altamente industrializada, o maior polo agroindustrial, tá? E também sucroalcooleiro do Brasil. Especificamente aqui na nossa região nós temos uma vocação mais tecnológica e também temos grandes centros universitários e de pesquisa de ponta que também faz essa grande diferença na nossa área de concessão. Próximo, por favor. Esse slide aí é um slide muito interessante para os senhores verificarem que, dentro de todas as classes de fornecimento de energia, comercial, residencial, industrial e demais classes, 36% dos nossos clientes estão localizados na área industrial. Então, quando a gente fala 20% do PIB, está aí a relação.
Então, nós temos aqui voltadas as indústrias para a questão do gênero alimentício, têxtil e metalúrgico. Então, se vocês verem o mapa da pizza ali, vocês podem ver que o industrial, aquele amarelinho ali, ele é composto basicamente pela a parte de alimento, têxtil e químico e metalúrgico. Então, o nosso desenvolvimento, todas as nossas premissas de investimento, ele tem que atender, sim, este público também, que é um público também de que vai trazer renda, emprego, receita para o município, impostos. Então, a gente também dá uma atenção muito especial para esses clientes. E a gente sabe que os senhores vereadores também recebem muita demanda de trazer empresas para o município, fomentar essas empresas para o município. Então, assim, esse é mais um papel também que nós, na CPFL, juntamente com os senhores, queremos desenvolver nesta legislação dos senhores e dando continuidade a todos os serviços que já temos disponível para os senhores. Próximo, por favor. Para que a gente consiga atender esses 4,2 milhões de clientes, atender todas as indústrias, todos os comércios, as residências, nós temos vários canais de atendimento. Canais personalizados, canais de web, canais de telefone e aqueles outros canais que são MS, WhatsApp e etc. Então, assim, se a gente não tivesse esses canais de atendimento, só os atendimentos presenciais, realmente seria difícil a gente atender todos esses nossos clientes. Nós sabemos que, quando tem um temporal, ou como ocorreu aqui em Campinas, com aquela macroexplosão, realmente foi impossível falar com a empresa, porque você tem um plano de contingência, mas não atendeu o plano de contingência. Então, falar, tem gente? Tem, 24 horas por dia, 7 dias da semana, nos 365 dias. Alguns problemas de contingência a gente tem, mas a gente procura, através desses canais alternativos, dar a disponibilidade para que o cliente faça o contato com a CPFL. Em breve, nós já vamos estar disponibilizando, já tem um app no smartphone, que você vai cadastrar a sua conta com o seu CPF ou com o seu RG, se for uma empresa física ou jurídica, e você, a partir daquele cadastro, você vai receber todas as informações da CPFL e você vai poder consultar. É inovação? Não, não é. É uma melhoria de tudo que nós fizemos. Então, para os senhores terem uma ideia, na web, nós temos 29 milhões de atendimento ao ano. No call center, nós temos 10 milhões de atendimento ao ano. No atendimento presencial, que são em todas as agências que estão disponíveis, os nossos 234 municípios, nós temos 7,6 milhões de atendimentos. E nas cartas SMS, URA, todo 11,4 milhões de atendimento. Então, gente, é muita coisa que a gente atende. E de diversos pedidos, desde uma falta de energia, um ressarcimento de dano, uma troca de titularidade, uma segunda via de conta, saber se tem débito. Então, tudo cai nesse atendimento. Então, nós temos que estar preparados para poder atender desde uma simples demanda até uma demanda mais complexa. Ok? Próximo. Para que nós tenhamos confiabilidade no nosso sistema elétrico, na rede de energia elétrica, que são os postes, fios, transformadores, isoladores, religadores, toda aquela questão técnica, nós temos um centro de operação que está aqui em Campinas. E esse centro de operação, o que ele tem? Ele tem funcionários que trabalham 24 horas durante 365 dias. Isso é ininterrupto. Então, eles acionam todas as equipes que vão para tratar das ocorrências. Tá? Então, se tem, por exemplo, uma ocorrência lá de uma falta de energia no Ouro Verde, a pessoa faz o atendimento no call center, ele identifica a unidade consumidora, já cai automaticamente no nosso centro de operação e o centro de operação despacha a equipe. Então, assim, ele sabe quantos eventos, quanto que desligou naquele bairro, quantas pessoas estão sendo afetadas, tudo em tempo real. Algumas situações a gente faz isso que a gente chama remoto. A gente tenta fazer com que a subestação, ou a cabine, o religador tente ser acionado remotamente. Caso não ocorra esse acionamento e não volte energia, o que nós fazemos? Mandamos as equipes. Aí a equipe é despachada para aquele lugar e ele já vai com uma assertividade de aproximadamente 90% de onde está o local, onde está o problema no local. Chegando no local, ele não vai simplesmente chegar lá e já vai
por exemplo, refazer o cabo que caiu. Ele vai correr o circuito elétrico, verificar se não tem nenhuma ocorrência, ele isola para depois fechar o circuito elétrico. Então, tem todo um aspecto de segurança, tanto dos nossos eletricistas, quanto da população também. Tá? Então, isso tudo é feito em tempo real e com essa carga de operadores que nós temos. Então, nós tivemos aí, o ano passado, cerca de quase 315 mil ocorrências atendidas no ano e tivemos com 122 mil quilômetros de rede operada. Então, assim, e essa equipe precisa estar toda monitorada com equipamento, com carro, smartphone no carro, notebook, escada, EPI, que são as roupas, capacete, óculos, bota e todos os materiais que eles precisam no decorrer da ocorrência. Tá ok? Próximo, por favor. E para que a gente consiga ter uma gestão operacional, nós temos as várias certificações nacionais e internacionais para que a gente tenha esses procedimentos muito claros em toda a empresa. Então, no grupo CPFL Energia, todos onde você estiver hoje trabalhando, tanto o consumidor como o funcionário, ele vai trabalhar sob os mesmos procedimentos, com as mesmas normas internacionais de trabalho. Tá? Eu cito aí a gestão de qualidade, a gestão ambiental, gestão de segurança e gestão de responsabilidade social. E se aplica desde a área de atendimento, operação, manutenção e modernização das redes. Tá? Então, a gente tem isso de uma forma muito prática e nós somos auditados anualmente tanto por auditorias internas como auditorias internacionais também. Tá ok? Próximo, por favor. Aí, nós vamos entrar agora efetivamente na questão do relacionamento com o poder público. Quando eu falo poder público, subentende-se executivo, legislativo e parte do judiciário e parte também do estadual e federal. Por que parte? Do judiciário a gente tem uma penetração um pouco mais específica e no estadual e federal diretamente as secretarias de Estado, tá? Voltada para São Paulo. O próximo, por favor. Então, assim, qual que é a nossa principal missão aqui? Eu vou ler para os senhores. Cuidar do relacionamento com clientes do Grupo A, poder público, formadores de opinião, visando a satisfação dos consumidores, assegurando o nível de adimplência e mitigando riscos regulatórios. O que eu quero dizer isso? A empresa tomou todo o cuidado de deixar uma pessoa responsável para fazer esse atendimento e o seu porta-voz perante aos senhores. Então, todo tipo de trabalho, de solicitação, quando tiver, lembre-se da CPFL na figura da minha pessoa. Tá? Por isso que foi deixado no gabinete dos senhores um ofício em que está todos os meus dados, como eu falei logo no início aqui. Tá certo? Então, nós temos a atribuição de clientes e a questão que eu gostaria de falar, a questão do relacionamento. Ele é presencial, que nós temos com 22 consultores no nosso estado de São Paulo, na nossa área de concessão. Nós temos o atendimento telefônico com 36 analistas que ficam aqui na sede da empresa, tá? Que dão todo o suporte para a gente que está na rua. Temos portais eletrônicos e temos também toda a retaguarda que nos faz ter colaboradores que nos dão toda essa atenção em relação ao que nós precisamos quando a gente está fora. Então, a ideia é deixar bem claro para os senhores este novo, ou esse desempenho que a gente tem com os senhores para poder solucionar as demandas que os senhores trazem dos munícipes e que tem a ver com a CPFL. Tá ok? Então, mais uma vez, eu fico bastante à vontade para dizer para os senhores, quando precisar, é só me consultar. Tá ok? Por favor, o próximo slide. Aqui eu vou apresentar para os senhores as principais demandas advindas dos senhores vereadores e senhores assessores. Primeira, remoção de poste. Eu recebo muita solicitação assim, tem um poste lá no meio da rua, ou que está na calçada, ou porque está interferindo numa entrada de garagem. Como é que eu procedo? Né? Aí tem, é um poste de madeira, é um poste de concreto. Então, nós vamos separar as duas coisas aqui. O poste de madeira, não é porque é de madeira que ele é ruim, não presta. Tá? Ele é um poste de eucalipto tratado. Então, assim, essa questão de vai cair, não tem problema. Tem, às vezes, está no pé do poste, está podre. Então, o que eu faço? Quando o vereador pede para a gente ir a campo verificar? Eu peço uma vistoria técnica,
avalio as condições do poste. Se o poste estiver podre ou alguma outra situação, a CPFL vai lá, faz um projeto e tira aquele poste, remove aquele poste e já põe um de concreto. Ah, está no meio da garagem. A gente já faz de uma forma que ele vai para a divisa de lote das residências, do comércio, da indústria. Tá? Isso já é um procedimento normal que a gente faz. Então, não é porque tá lá que eu vou pôr no mesmo lugar. Seria estupidez da nossa parte. Então, a gente tenta assimilar e ver a necessidade do cliente. Em alguns casos, que o feito vai lá, a gente constata que não há necessidade de remoção por questão técnica, o que a gente solicita? Que seja feita uma solicitação junto à CPFL, que o munícipe faça essa solicitação para pedir a remoção daquele poste. Porque toda remoção de poste que não é de ordem técnica, ela tem custo. E o custo é da CPFL e se tiver aqueles equipamentos da Telefônica, de Vivo, Claro, etc. Então, a gente faz um orçamento e manda isso via carta para o cliente. Aí, a partir do momento que ele recebe o orçamento, se ele faz o pagamento, a gente faz a substituição do poste. Então, assim, esse é um trabalho que nós fazemos diretamente com a população e com os vereadores. Então, meu papel é um papel orientativo para os senhores, até chegar no munícipe, para ele poder orientar de como ele deve fazer isso e a forma assertiva, para que ele não fique pipocando em vários segmentos ou em várias áreas. Tá? Então, assim, toda remoção, os senhores encaminham que eu vou avaliar se é uma remoção de questão técnica ou uma remoção de necessidade, ou porque eu posso estar no meio da calçada, ou porque ele está no meio da garagem, ou porque a pessoa, quando construiu a casa, não tinha garagem, depois construiu. Então, a gente vai avaliar quando esse poste foi implantado, isso eu tenho tudo no sistema, a gente pode dar uma resposta mais adequada em relação ao problema que for levantado. A próxima. Poda de árvore. Esse é um assunto bastante intrigante, né? Um assunto bastante intrigante. Nós, da CPFL, temos uma área de meio ambiente, tá? E nós fizemos recentemente um acordo com a Prefeitura, a Secretaria de Serviços Públicos, juntamente com o DPJ, em que a CPFL não vai lá para podar uma árvore, mesmo que esteja tocando na rede, sem o apoio do DPJ. Então, como é que funciona? Os senhores recebem uma solicitação de poda de árvore que está tocando num fio, está dando curto, saindo faísca. Vocês encaminham para mim, eu faço uma gestão junto ao DPJ, e o DPJ vai primeiramente no local e avalia se eles podem fazer essa poda sem a necessidade da CPFL. Se eles avaliarem que tem algum risco, eles acionam a CPFL. E aí sim, nós vamos lá com equipe, com caminhão, etc., fazemos a poda e livramos para que o DPJ faça a poda regulada e depois, se for o caso, da extração. Tá? Então, assim, não é a CPFL que vai primeiro. Então, às vezes eu recebo o e-mail do senhor e eu falo, estou encaminhando para o DPJ, que em conjunto com a CPFL providenciará o serviço. Tá? Então, já tem um canal direto com o DPJ que a gente faz isso. Tá bom? Então, continuem mandando, sim, a árvore que está pegando na rede, que eu faço esse procedimento. Manutenção, o próximo, manutenção de iluminação pública. Tá? Para os senhores terem ideia, hoje, a CPFL dá manutenção em aproximadamente 110 mil pontos de iluminação. Tá? Voltando um pouco atrás, há 3 anos atrás, nós recebemos uma liminar do Executivo para que a CPFL continue fazendo a manutenção. O que é isso? Desde 2014, exato, Tião, desde 2014, a CPFL teria que ter transferido os ativos. O que é ativo de iluminação pública? É o braço, a cabeça da luminária, o relé, a lâmpada, que a gente teria que ter transferido para a Prefeitura para que eles dessem a manutenção. Em virtude de diversos problemas, até desde licitação, que a gente não vai entrar no mérito, isso não foi feito e a CPFL continua dando a manutenção. Então, no entanto, se um consumidor, um cliente da CPFL, ligar para o 0800 da CPFL, ele vai anotar e nós vamos fazer a manutenção. A CPFL ela não dá manutenção em praças públicas, parques, tá? E alguns logradores que a gente chama de iluminação ornamental. Exemplo que eu vou citar, que é conhecido, que foi feito agora, a Avenida Glicério, Francisco Glicério. Tá? Então, assim, se me falar assim, dentro do Parque do Taquaral está com iluminação apagada, eu vou falar assim, isso é responsabilidade da Secretaria de Serviços Públicos. Então, assim,
Quando tem alguma coisa pontual, eu já fiz 3 protocolos e não fui atendido. Aí a gente vai ver o que é esse protocolo, onde é que para que a gente tenha uma atitude mais pontual para resolver esse problema. Então, até que não se tenhamos a cassação dessa liminar ou que a prefeitura faça toda a questão da licitação, a CPFL ainda é responsável por esses 110 mil pontos. Tá, ok? Então, esses pedidos que os senhores, por algum motivo, também não saibam identificar de quem é a responsabilidade, me encaminhem que eu vou fazer eu faço essa visualização e encaminho para as áreas competentes para tomar as devidas providências. Dentro da questão da iluminação, questão de monumentos, né, que hoje tem várias iluminações cênicas, né, que a gente chama de iluminação ornamental, que dá uma valorização nos monumentos. Então, assim, se houver alguma solicitação disso, isso tem que ser feito diretamente à Secretaria de Serviços Públicos, porque eu enquanto CPFL, eu não posso fazer isso, porque a partir do momento que eu coloco uma iluminação, isso vai gerar um custo mensal, que é o consumo. É como se a gente ligasse a chave da nossa casa, né? Ligasse a chave lá, está consumindo energia, está gerando iluminação. Então, assim, esses casos seriam feitos diretamente para a questão da Secretaria de Serviços Públicos. Outro aspecto, na minha rua, eu tenho 3 postes que têm iluminação. O 4º poste não tem iluminação. Como é que eu devo fazer? Não é de responsabilidade da CPFL. Por quê? Como eu já expliquei para os senhores, eu não posso colocar um braço de iluminação à minha vontade. Então, esse braço tem que ser solicitado junto à Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Públicos, que vai a campo, analisa e solicita para a CPFL um orçamento para colocar aquele braço. 1, 2, 3, de acordo com a potência, de acordo com o local. Tá? Então, o que nós temos que tomar um cuidado? É o que eu sempre comento com o secretário de Serviços Públicos, que assim, nós não estamos aqui para fazer jogo de empurra. A ideia é orientar os senhores e orientar os munícipes qual que é o real procedimento para que ele seja atendido com aquela solicitação. O que nós não queremos é deixar um cliente, um munícipe na obscuridade e ter que só procurar os senhores para poder achar que vai ser resolvido um problema de uma forma assim fora dos padrões e fora dos procedimentos. Então, assim, eu quero deixar bem claro para os senhores que assim, a gente vai orientar e não vamos falar assim, não, isso não é meu, não é problema meu. Não, nós vamos dizer, isso não é problema meu, mas fale com tal pessoa, tal órgão, tal secretaria, no 16º andar, assim sucessivamente. Tá? Isso vale para toda a região metropolitana de Campinas e também as vielas, tá? Ruas, avenidas, etc. E outra coisa que nós temos notado assim com bastante frequência, que está dando um certo barulho, é a questão dos fios que estão sendo deixados nos postes. O que acontece? A CPFL, quando vai fazer uma obra, o que é uma obra? Eu vou trocar o poste porque é o poste da remoção. Tem fio lá de outra das empresas de telefonia. Nós vamos lá, marcamos com a empresa de telefonia para estar presente no dia e eles não estão presentes no dia. Tá? Não é o fórum aqui, nem tem o representante das empresas para poder se justificar. Mas, assim, eu dependo das empresas para poder fazer o trabalho dela. Porque se ela não fizer o trabalho, eu não posso deixar aquele cliente 4 horas sem energia e os demais clientes esperando alguém chegar para fazer a parte deles. Então, o que nós fazemos? Nós enrolamos da nossa forma, porque se eu estragar uma fibra ótica também, ele pode deixar de processar dados, aquela loja que está lá pode perder venda, então a gente tenta, de uma forma, não prejudicar tanto esses cabeamentos. Mas essa responsabilidade também é deles. Alguns casos que são passados para mim também, eu faço uma gestão junto a essas empresas para poder acelerar. Agora, nem sempre a gente tem a mesma agilidade com essas empresas como a gente procura ter. Tá, ok? Então, assim, esses 4 pontos assim, que eu coloquei são os pontos que a gente tem maior incidência e maior procura dos senhores, que são advindas dos munícipes, porque às vezes não sabe como trabalhar ou como bater na porta. Né? Então, são assuntos que devem ser tratados comigo, tá, ok? E também estou à disposição para a gente poder, de repente, tratar de outros assuntos que tenha de respaldo da CPFL. Por favor, mais a próxima. Então, aí estão meus contatos, como já foi oficializado, está o meu celular, meu e-mail, e assim, fique à vontade, tá, para poder ligar para mim. E eu quero dizer para vocês assim, eu estou à disposição, como eu já recebi alguns vereadores, tá, os novos vereadores, né, que são da casa,
os que já foram reeleitos, a gente já tem bastante contato, então estou à disposição para conhecer o nosso centro de operação, conhecer um pouco a nossa estrutura, para que vocês possam entender melhor como que a gente trabalha. Tá ok? Rafa, estamos no tempo ainda, estou aberto para poder prestar algum tipo de esclarecimento. Obrigado, Nanini. Registrar a presença aqui do Rodrigo da Farmadic, vereador Campos Filho. Acho que o Tiãozinho quer fazer uma observação sobre a iluminação pública. Tião, nós temos no máximo até 15 para as 6 da tarde, mas aí depois as perguntas, ao invés de ser pelo microfone, viu, Nanini, solicitar os vereadores já que tenham contato contigo, fazendo aí pessoalmente. Perfeito. Tião. Queria agradecer mais uma vez aqui, cumprimentar o Rodrigo e o Campos Filhos, que chegaram depois aqui, quando o debate já estava em andamento. Queria reforçar duas coisas, né? O primeiro, essa estrutura que o Nanini apresentou aqui da CPFL, ela não é uma obrigação da CPFL ter, Rafa e demais vereadores, isso no teu custo de pessoal, né? Algumas distribuidoras no Brasil, aliás, a maioria não tem pessoas destacadas para fazer esse atendimento presencial e pessoal para o poder público. Então, é uma questão que a CPFL fez questão de manter e aperfeiçoar. Então, não é regra, podemos dizer que é quase que uma exceção no Brasil todo. A segunda questão que eu queria conversar com vocês é sobre a iluminação pública, muito rapidamente também. Quando o Nanini referiu-se a 2014, a Constituição brasileira diz claramente que a responsabilidade pela iluminação pública é dos municípios. E a ANEEL, que é a nossa agência reguladora, que regula o nosso serviço, entendeu que esse serviço, em alguns estados que ainda não haviam transferido essa responsabilidade para os municípios, então nós estamos falando aqui de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná e alguns outros estados, deveriam fazer. Então não foi um desejo da CPFL, foi uma obrigação que o regulador impôs às concessionárias de energia. Então Campinas e os demais municípios aqui de São Paulo estão nessa condição por conta dessa resolução da ANEEL. Muitos senadores, deputados, prefeito, o próprio prefeito de Campinas foram a Brasília tentar reverter essa situação e não conseguiram, né? Então, hoje, o cenário a nível de Brasil é que vai permanecer o status atual. Então, enquanto essa Campinas não realizar uma licitação ou definir qual que vai ser o modelo, se vai ser uma PPP, nós vamos continuar com esse atendimento nas condições que o Nanini apresentou aqui, que, obviamente, não é o mundo do sonho, mas é que a realidade e a legalidade exige que a gente faça. Por último, Rafa, eu queria registrar aqui com vocês, a gente sabe, tem conhecimento, tem alguns projetos de lei que estão tramitando aqui na casa que enfrentam essa questão da relação entre as concessionárias de energia e as concessionárias de telefone, né? Esse é um assunto que está sendo regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e a Anatel, que é a agência de telefonia. Foi feita uma resolução conjunta pelas duas agências, mas ela não atendeu nem os objetivos e os anseios das distribuidoras de energia e nem das empresas de telefonia. Então, esse assunto está sendo debatido nesse momento com as duas agências, e tem projetos de lei tramitando aqui em Campinas, como em outras câmaras de vereadores, que, numa oportunidade, a gente gostaria de registrar aqui para a gente sentar com os vereadores e discutir quais são os aspectos, né, e qual que é o impacto de alguma dessas iniciativas, que as intenções, obviamente, são as melhores possíveis, e quais são as implicações dela do ponto de vista de aplicação daquilo que alguns regulamentos estão propondo. Então, por uma outra oportunidade, com o tempo, a gente vinha aqui conversar com os vereadores aqui, como abordar essa questão, como enfrentar esse conflito, de forma e também como a Câmara pode atuar, inclusive, nesse debate que está acontecendo em Brasília, fazendo contribuições e sugestões para a Anatel e a ANEEL para aperfeiçoar essa regulação e criar uma condição melhor, sobretudo do ponto de vista urbanístico, né? Que a cidade fica com um aspecto muito ruim, esse conflito, e dá a impressão que de quem que é o problema, né? Em geral, na maioria dos casos, não é da concessionária de energia, mas é uma situação que está posta aí e nós temos que resolver, porque a população não sabe se aquele fio que está ali, às vezes no chão,
está energizado, não está energizado, então às vezes cria situações de segurança para a população. Tá ok? Para isso, obrigado mais uma vez aí, Rafa, pela deferência. Obrigado, Tião. Mais uma vez agradecer a presença dos vereadores Campos Filho, vereador Rodrigo da Farmadic, vereador Jorge da Farmácia, vereador professor Alberto, vereador J. Silva, vereador Permínio Monteiro, vereador Paulo Haddad, vereador Carlão do PT. De maneira especial agradecer o José Nanini Neto, que é da CPFL, gerente de negócios, Sebastião Arcanjo Tiãozinho, ex-vereador e especialista aqui nos assuntos corporativos também da empresa CPFL. Agradeço, Nanini, mais uma vez, ao Tião, e aí tomar a liberdade de repente, com mais tempo, o senhor estar presente aqui, de repente, em uma das comissões permanentes, que aí o tempo não é limitado como a primeira parte da sessão, mas aí pedir a sua bondade para que esteja aqui conosco numa outra data. Não, Rafa, com certeza. Precisando, pode contar. Será muito bom a gente poder elucidar e colocar o que a gente sabe da empresa, o que a gente não souber também a gente vai levar, internalizar e trazer para os senhores. Estamos à disposição sempre aqui da sua pessoa, da Câmara e de todos os vereadores. Muito obrigado. Muito obrigado, Danine. Suspendo, então, para a reabertura da reunião às 18 horas. Encerrada essa primeira parte, nós vamos conversar agora com o presidente da Câmara Municipal de Campinas, autor da iniciativa que trouxe aqui representantes da CPFL. Presidente, qual a importância de trazer instituições como essas? E hoje eles falaram dos serviços prestados à comunidade. Bem, eu acho que é muito importante porque existem muitas dúvidas, não só por parte da população, né, que nós aproveitamos aqui a TV Câmara para levar a informação até a população, mas muitas vezes dos próprios vereadores que acabam tendo a dificuldade, né? E os vereadores, a Câmara, ela acaba sendo o porta-voz da população, recebendo todas essas demandas dos diversos bairros, e então é importante que os vereadores, assessores, funcionários da Câmara conheçam um pouquinho da estrutura da CPFL que vem prestando um bom serviço à nossa cidade. Logicamente que também nós precisamos ter um canal de comunicação para atendimento da população. E o José Nanini Neto, o ex-vereador também Sebastião Arcanjo, que esteve aqui presente, que trabalha na CPFL, se coloca à disposição não só da Câmara, mas de toda a população. Ele citou uma questão aí, por exemplo, das praças, que muitas vezes a gente percebe que é um grande pedido da população. Olha, precisamos de iluminação na praça tal, o que cai nos gabinetes que os vereadores fazem as indicações. Agora, com toda essa explicação, a população também fica ciente de quais são os caminhos e a quem deve pedir, caso precise de uma iluminação como essa. Exatamente, porque muitas vezes a população acaba não tendo a informação o que é da prefeitura e o que é da CPFL. Né? Quando se fala em iluminação, a gente sempre acaba direcionando a CPFL, mas, por exemplo, quando precisa de uma iluminação numa rua, numa praça, é de responsabilidade da prefeitura. Né? Então, e muitas vezes a CPFL não tem como atender, até porque ela é uma empresa particular e para que isso aconteça, para que elas coloque essa iluminação, precisa ter um pedido do seu cliente, que no caso o seu cliente seria a prefeitura. Então é importante distinguir os vereadores, a população ter essa clareza. Ótimo, então obrigado e parabéns pelo evento. Muito obrigado, Mina, boa noite a todos e aguardamos a participação de todos na sessão daqui a pouco às 18 horas. Tá certo, então, como bem disse o presidente, daqui a pouco então será aberta a 12ª reunião ordinária. Eu fico por aqui, até mais. TV Câmara Campinas.